estamos aqui ainda no curso de Ângulos 4, ainda na aula 2, né? Como eu tinha explicado, só para quem está à distância, você pode me escrever, sabendo dessa dúvida, perguntando isso, esse curso vai ser um curso basicamente em termos de seminários que vão ser dados pelos participantes. E a gente está pensando, por exemplo, o nosso cronograma é iniciar os seminários, né, que vão ser gravados. Então, os seminários vão ser online. Iniciar seminário dia 1º de outubro, é uma quarta-feira, 8h15, é uma quarta-feira, talvez iniciar os seminários no dia 17 de outubro, que é uma sexta-feira. Porque, basicamente, né, a gente vai organizar seminários em algumas configurações que a gente falou aqui no primeiro dia. Falar de quinques, né, vórtices magnéticos, cordas cósmicas, que são gêmeos praticamente, depois monopolos magnéticos, texturas, instantões, então, e métodos. A gente está pensando em iniciar os seminários lá no dia 17 de outubro. Então, enquanto o pessoal está se preparando, está aquecendo, tem outros compromissos aí, Encontro Nacional de Física de Partículas em Campos, no Maranhão, está todo mundo muito ocupado. Então, a gente está deixando, shiftando os seminários para mais para a segunda parte do curso. Enquanto isso, a gente está falando de coisas mais extra, né? Coisas mais avulsas aqui nas nossas aulas. Na aula passada, a gente falou na relação entre Cherno com Triagem, a gente ilustrou isso, né? Cherno com Triagem. Reduzindo, né, Cherno com Triagem, que está em dimensões pares, vamos dizer assim, uma dimensão D igual a 2n, e a gente reduz, né, para Chern-Simons, chega a uma formulação de Chern-Simons na dimensão ímpar inferior, D igual a 2n menos 1. Então, a gente mostrou da outra vez que se a gente partir do Cherno com Triagem em 4 dimensões, né, epsilon, mi, kappa, lambda, F, falando sempre de Young Mills mesmo, né? F, mi, A, F, kappa, lambda, né? A. Então a gente partiu. Então, isso aqui é o dual, né? F dual, na verdade, né? Isso aqui é o dual. Então a gente tem dessa forma aqui em 4 dimensões, né? Desse Lagrangiano de Young Mills puro, 4 dimensões, a gente chegava ao Chern-Simons de 3 dimensões, algo de epsilon, mi, kappa, e aí aqui a gente tinha dmi, ami, assim, ami, a, dmi, a, kappa, a, e aqui a gente tinha menos 2/3. Aí a gente tinha aqui as constantes de estrutura, S, A, B, C, A, B, A, B, C, A, K, A, B, C, A, K, C. A gente chegava a esse Chern-Simons e deixamos como induzido, né, o trabalho para sair de Cherno com Triagem em 6 dimensões, né? E aí a gente tinha F, né? Vou colocar assim, F da BC, algo desse tipo assim. E começa com as nós temos isso, F da BC, kappa lambda, F, sigma C. E aí a gente vai cair no Chern-Simons em 5 dimensões, que a estrutura, não estou dando só a estrutura, né? Vai ser algo tipo epsilon, mi, kappa, lambda, ou índices, né? E aí a gente tinha uma estrutura desse tipo, né? A, F, F, um coeficiente aqui com 3 A's, um F, e depois o outro coeficiente aqui com 5 A's. Então essa é a estrutura. Então a gente sempre pode entender como esses coeficientes aparecem, como esses dois peixes aparecem, em função
da distribuição, né, das derivadas que a gente depois integra por partes para gerar esse termo aqui com uma derivada antes. Então, isso a gente mais ou menos falou. Só estou recapitulando. Depois, no final da aula, a gente falou do campo de Calvin e Ramon. Estou só retornando aqui porque houve uma dúvida, né? E a gente falou desse campo que é um campo muito especial, porque ele é duas formas de gauge. É um campo, vamos dizer, se a gente está em 4 dimensões, né? Então, os espaços de dimensão, espaço de hipótese 4-dimensional, a gente tem um tensor de rank 2 que vai para um tensor, duas formas, né? Um tensor antissimétrico de rank 2, que vai estar sujeito a essa transformação de simetria aqui. Dni de um parâmetro, vamos dizer, Sini, menos Dni de um parâmetro Sini. E a gente mostra que a gente pode construir uma invariante de gauge, que é uma 3 forma, com um tensor de rank 3, completamente antissimétrico, né? Dni kappa, mais Dni kappa. E esse tensor é completamente antissimétrico. Então, G min kappa é igual a G min kappa mi, que é igual a G kappa mi, que é igual a menos G min kappa, menos G min kappa mi, menos G kappa mi. Então, um tensor completamente antissimétrico. E a gente pode propor para ele, normalmente a normalização que se tem para ele é o sexto do Dni, G kappa. Então esse é o Lagrangiano, depois a gente vê por que esse fator no sexto é interessante, e desse Lagrangiano a gente tira essa equação de campo aqui, Dni, G mi kappa igual a zero. Do VAR, né? sem acoplamento do corrente externo. E a gente tem uma identidade de Bianchi para ele. A gente pode definir o dual, né, que vai ser, por definição, 1/3. Terço de epsilon mi kappa lambda G mi kappa. G de 0, aí aqui eu vou ter 3 para pegar, então esse cara aqui, claro, se eu tirar a quadra de divergência disso, isso está automaticamente zero. Então a identidade de Bianchi que segue daqui é essa aqui, Dni G de mi igual a zero. Então essa aqui seria as equações tipo Maxwell com fonte. Se houvesse uma fonte externa, aqui entraria uma corrente G de kappa, e essas aqui são as equações homogêneas. Então, essa aqui é uma quadra de divergência desse dual aqui, não tem fonte. Então, isso aqui seria o equivalente à equação de Faraday-Lenz e Gauss magnético. E aqui seria o análogo do Gauss elétrico e do Ampère máximo, a partir de fontes externas. Né? Só para relembrar aqui, deixa eu apagar aqui, que aí a Alcine está interessada na contagem de grau de liberdade. Vamos observar, Dni, né, é uma 2 formas, então é um antissimétrico de rank 2. Então ele vai ter as seguintes componentes, que é a componente B0i, aqui sempre uma temporal e uma espacial, B0i que é igual a menos BI0, e vai ter a componente puramente espacial, BIJ. E a gente pode fazer assim, como isso aqui vai ser um trivetor, né? Aqui é 1, 2, 3, eu estou no espaço de hipótese 4 dimensões, e aqui é um tensor simétrico de rank 2, pode usar o dual. A gente pode pensar o seguinte, vamos dizer que esse Dni, aqui eu vou interpretar o B0i, vamos dizer assim, seria uma espécie, são 2 potenciais vetoriais. Esse potencial aqui eu vou chamar de um vetor S, para não fazer confusão. Fazer confusão com o vetor de ponto e tal, vamos chamar esse vetor aqui, vamos chamar de um vetor aqui. Estou chamando a componente, então, geralmente, né, a gente faz o seguinte,
botar essa componente covariante, para ficar bem parecido com o máximo. A gente define os campos, os potenciais, né, pelos índices contravariantes. Então, a gente vai pegar a componente B, 0i, vou associar com um campo vetorial aqui, no espaço euclidiano, e a minha componente B e J, são os componentes espaciais, né? Esse B e J em cima, abaixando os dois índices, nada vai acontecer. Pegar esse B e J, eu vou associar com epsilon I, JK, e um vetor, eu chamei o vetor I, vou chamar de vetor lambda. Lambda K. Então eu tenho dois potenciais vetoriais. Na verdade, no final do dia, isso aqui é um vetor. Isso aqui é um vetor lambda. Então eu tenho dois potenciais, né, vetoriais associados a esse campo. E quando a gente tira, né, a field strength, que a gente está chamando de G, Mi e K, a gente vai ter dois tipos de componentes também. Como é completamente antissimétrico, eu não vou poder nunca ter dois índices temporais. Então vai ter que ser um índice temporal, dois índices espaciais, ou os três índices espaciais. É a única possibilidade. Aqui resta. De qualquer maneira, né, como esse cara aqui é um tensor completamente antissimétrico em 4 dimensões, ele tem 3 componentes. Então, essa componente aqui é completamente antissimétrica. Então, ela tem que ser associada ao epsilon e JK e um certo escalar, sei lá, eu posso chamar de, seria o campo magnético, eu estou chamando de BTV. E aqui eu tenho esse tensor de rank 3 aqui, ele tem dois índices espaciais, mas ele é antissimétrico em J. Então, eu posso associar isso aqui a um epsilon I JK, e aqui a componente K de um campo elétrico. Então, como se eu tivesse um campo elétrico pequeno, então aqui eu tenho, a gente vai mais ou menos fazer isso, vamos associar isso aqui ao campo elétrico, e aqui é um escalar tipo magnético. Então, esses são os field strength. Você aqui faz o papel do campo elétrico de Max, e o campo magnético se reduz, nesse caso, a um campo pseudo-escalar. Vou colocar dessa forma. Estou fazendo essa conversão aqui, né, porque na hora de abaixar e levantar índice, a gente lembrar bem, né, dessa forma. Muito bem. Vamos escrever então as equações de Maxwell. Demi, as equações de Maxwell no vácuo. Demi, as equações não homogêneas, né, chamadas de não homogêneas. Demi e K igual a zero. Então, eu tenho os índices livres são Mi e K. E Mi e K são antissimétricos. Então eu posso escrever 0i, posso escrever assim, por exemplo, eu pego essa componente aqui, GI, e aqui 0i. Ou igual a zero. Então essas duas, de novo, isso aqui é antissimétrico de Mi. Então só resta a seguinte possibilidade: ou é tempo-espaço, ou é espaço-espaço. E vamos ter essa equação aqui, DI, GI e J igual a zero. Se houvesse correntes externas, essa equação aqui estaria me dando um vetor, quer dizer, ele tem uma fonte vetorial aqui e teria outra fonte vetorial aqui, seriam duas fontes vetoriais, porque esse cara aqui é um vetor, então aqui eu tenho isso aqui, me sobra um índice espacial, então aqui seria uma fonte vetorial. E aqui me sobram esses dois índices espaciais, que é antissimétrico, também de novo daí. Então vamos escrever essas equações agora como se fossem equações de Maxwell. Como aqui eu já tenho 0i, aqui só vai poder ser um índice espacial. Eu posso botar D0 ou G0. Então eu teria que ter, vou deixar isso aqui que eu vou precisar. Vou apagar aqui. Estou retomando isso porque, apesar de ser algo que a gente já fez em alguns cursos aqui, para algumas pessoas pode ser novo. Então, estou só recuperando. Isso aí é uma coisa que é mais ou menos já acertada na literatura. Então, vamos pegar essa equação aqui. Então, esse índice aqui só pode ser um índice espacial. Então, a gente vai ter o seguinte: dj, derivada espacial, g espacial, 0i. E aí, só pode ser isso aqui.
O que isso aqui está me dizendo? Quem é G0? Então vamos escrever isso aqui na forma que a gente colocou aqui. Então isso aqui para nós vai ser, vou trazer esse zero aqui, então vai ficar, como isso aqui é igual a zero, né? Então se eu trocar esse zero com esse J vai ter um sinal menos, mas não tem problema nenhum. Então isso vai ficar DJ do GJ0I igual a zero. Isso. Então quem é GJ, quem é J0I? É esse aqui. Esse aqui. Então esse cara aqui nós estamos associando a esse, então olha o que eu estou fazendo. 0 e J. Então eu vou abaixar todos os itens para ficar bem dentro da nossa convenção. Então você vai ficar. Como eu vou abaixar? Bom, não importa, é igual a zero, mas abaixando dois índices espaciais nada mudaria. Então isso aqui é G, J, 0 I. Igual a zero. Então, J0I, aqui a gente está vendo que eu vou associar esse F. Então, eu vou, para poder manter essa convenção aqui, jogo os dois índices espaciais juntos, né? Aqui tinha que ter, seria melhor. Vou trocar. Aqui então tá mal. Então aqui eu só. Aqui, daqui para cá. Bom, para cá eu não fiz nada. Eu queria trocar os índices, perdão. Aqui para cá eu troquei os índices. 0, JI. O que aconteceria? Teria um sinal menos só, mas aqui é igual a 0. Aí agora eu vou descer esses índices. Desse índice temporal não muda nada. Dentro dos índices espaciais também não muda nada. Então fica G0, JI. Mas a gente associou esse cara aqui. Esse aqui é Epsilon, JIK, isso? E a componente K do campo elétrico, isso? Então a gente tem essa equação aqui. Epsilon, JIK, DJ, o campo elétrico, componente K, igual a 0. Bom, isso aqui é a expressão dada no rotacional, só que eu tinha que trocar a ordem aqui, porque na verdade isso aqui é menos, isso está aqui é menos o rotacional, que é o componente I, certo? E aí eu trocaria o I com o J, né? Dá um sinal menos. E aí, Epsilon I, JK, DJK é o rotacional componente I. Então, a primeira equação que sai é que o campo elétrico, né, o campo elétrico de Calvin-Ramon, digamos assim, tem um vácuo, tem rotacional nu. Então, essa aqui está substituindo, né, no caso do foco, vamos dizer assim, no caso de Maxwell, essa equação, o análogo dessa equação seria a divergência do campo elétrico igual a zero. Então, aqui eu tenho essa equação de Maxwell substituída por essa. O campo elétrico é rotacional zero. Depois, vamos pegar, ainda pegando a equação que a gente chama de não homogênea, vamos pegar aqui as duas componentes espaciais. Dmi, aqui Dmi, Gmi e J igual a zero. De novo, agora sim, o que eu posso ter? D0, o G, 0 e J. Mais um DK, o GK e J. Igual a zero. Então, eu estou agora aqui, eu tenho a chance de ter esse termo novo. Então, isso aqui é uma derivada temporal. Estou fazendo C igual a 1. Então, isso aqui é DDT. Que vão descer os índices G, 0 e J. Nada muda de sinal. Vou descer dois índices espaciais. E aqui eu vou descer três índices espaciais. Então aqui vai ganhar um sinal menos. Vai ficar menos DK, G, K e J. Eu desci três índices espaciais no espaço uniforme. Muito bem. Então aqui eu tenho uma derivada temporal e aqui a gente está vendo que é alguma coisa muito próxima. Então vou esquecer essa equação. Deixa eu guardar aqui. Para a gente não perder a primeira equação. Então, o que essa equação está dizendo para nós? Então, isso aqui é a derivada de G0 e J, está aqui. É o F de JK e K. Então, o primeiro termo aqui vai ficar derivada temporal. Então, F de epsilon e JK. Derivada temporal do EK. Menos. E aí agora, epsilon e JK. O epsilon K e J vai ficar aqui. DK do B. Associei dessa forma, né?
Então aqui eu vou botar epsilon e vou trocar a ordem, vai ficar igual ao primeiro, IJK e JK. Então, o índice K está somado, o índice K está somado. O que eu posso fazer com essa equação, por exemplo, é contrair essa equação com os índices I e J estão livres, né? Então eu posso contrair essa equação, vamos dizer assim, com epsilon IJ, né? Tá? É esse FJ, FJ botaria epsilon M, botar IJ, epsilon M, vai botar capa L, epsilon L e J. Vou contrair agora essa equação com esse tensor aqui, porque vai eliminar o IJ, né? Então a gente sabe epsilon L I J vezes epsilon I JK. No contrário, no I J, vamos fazer assim, botar, tanto faz, ó, L I J ou I J L. Vamos botar assim, contrair com I J L. Então a gente sabe das identidades lá de Levy-Dirichlet que F J L contraído com F J K dá 2 vezes delta de LK. Então vai ter um fator 2 aqui, vai ter um fator 2 aqui e vai embora. E aí, esse LK aqui, você vai ficar DDT do EL, é índice, ok? É índice L, e aqui vai ficar menos derivada L, gradiente L de D, igual a zero. Então vai ficar, na verdade, você vai ficar, usando agora a notação euclidiana, isso aqui vai dizer que o gradiente do campo magnético é a derivada temporal do campo elétrico. Ou seja, é uma espécie de equação de Ampère-Maxwell. Aqui eu tenho, no lugar do rotacional do campo magnético e eletromagnético, eu teria rotacional de B e aqui a corrente de deslocamento, não tem fonte externa. Então essa é a equação, tipo Ampère-Maxwell, do cálculo tá bom. Então, vou tirar a outra equação, combinando o gradiente do campo magnético igual a derivada temporal do campo elétrico. Seria o quê? Seria a nossa corrente de deslocamento. E agora a última equação, que é a identidade, aquela equação as chamadas equações homogêneas, que dão para nós a identidade de Young, I igual a zero. A gente já sabe que é o dual, aqui. Estou guardando as equações ali, que aí agora vai ficar fácil, a contagem de grau de unidade fica bem simples, né? Então, vamos lá, a gente tem DI, G de I igual a zero. Também a gente pode escrever essa equação só de outra forma, mas eu posso escrever assim, DI, G de I um sexto, que é um fator 1 sexto, que eu não vou colocar, porque é igual a zero, mas a gente vai ter que botar epsilon mi, capa lambda, DI, e aqui é o G, mi, capa lambda. Igual a zero. Então eu posso, aqui como eu tenho mi, capa lambda, né? Está tudo contraído, é uma equação escalar. A gente pode fazer esse cara aqui está no espaço de Minkowski. É um tensor completamente assimétrico no espaço de Minkowski. Então, eu posso substituir isso, que poderia ser um epsilon mi. Tá? Vamos fazer o seguinte, só para mostrar aqui. Fica mais fácil fazer isso. G de mi é 1/6 do alto, né? O epsilon mi, K, lambda, G, mi, K, lambda. Eu posso, como eu tenho esse índice mi livre, eu posso contrair essa equação com um epsilon, sei lá, rho sigma tal mi, G de mi igual a 1/6, aí eu vou pegar epsilon, rho sigma tal mi, é o único índice livre que eu tenho. Epsilon, mi, K, lambda, G, mi, K. Certo? Então, quando eu contrair esse epsilon atual, esse mi aqui, com esse mi aqui, a gente vai produzir, a gente já tem essa expressão, é conhecida, né? Rapidinho. Epsilon, rho, sigma, tal, mi, vezes epsilon, mi, kappa, lambda.
Vamos ver. Vou passar esse. Então isso aqui é menos epsilon, o sigma tal mi, epsilon mi, kappa, lambda mi. Eu transferi o índice mi, o último passou por 3 etapas, então teve 3 anos de computações. E agora esse termo aqui eu posso escrever como sendo menos, isso aqui dá menos 1/6. Ele vai dar uma expressão mais ou menos assim, vou botar aqui, delta mi, delta kappa, delta lambda, mais delta mi, delta kappa, vou botar a expressão aqui no final, mais delta mi, delta kappa, delta lambda, depois menos delta mi, delta kappa, delta lambda, menos mi, kappa, lambda, depois eu vou completar aqui, kappa lambda, e aí agora, mi kappa lambda, é o sigma tal, o sigma tal, sigma tal, o tal, o sigma, e é o sigma, o tal, sigma, tal, sigma. Simples, né? Então eu coloco essa expressão aqui e aqui, nesse lugar aqui. E aí eu vou produzir, né, todos esses mi, então esse mi kappa lambda que está contraído aqui vai virar tudo rho sigma tal. Então o que a gente mostra no final do dia é que G mi kappa é igual a, esse está por menos do sexto aqui, é igual a menos epsilon mi kappa lambda G x lambda. Então a gente pode inverter essa relação. Aqui eu estou escrevendo o dual em função do field strength. Aqui eu estou escrevendo o field strength em função do dual. Por que eu estou fazendo isso? Por causa dessa expressão aqui. Só para ficar assim. Mas a gente pode também, direto, se eu apagar aqui, pensar assim. Isso aqui é D0 do G tio 0 mais DI do G tio I. Então vamos tirar os lados, né? Quem é G tio 0? G tio 0 é 1/6 do epsilon 0. Como aqui é 0, os 3 índices só podem ser espaciais. I, JK, G e JK. É a única possibilidade que tem. Se eu fixei esse índice 0, eu não tenho como não ter outros índices a não ser os espaciais. Então, isso aqui é 1/6. Esse índice aqui, vamos descer 3 índices F, vamos deixar assim. Depois a gente vai explicar o que eu estou pensando. E aqui esse cara que a gente já sabe. Então aqui é o Levi-Civita em 4 dimensões. Aqui a gente já está colocando um Levi-Civita das 3 dimensões, GI, JK, e aqui o escalar magnético B. Só que esse cara aqui de Minkowski, né, 0IJK, ele vai dar 1 quando for 0, 1, 2, 3. Isso é a mesma coisa. Quando eu posso identificar esse tensor aqui de Levi-Civita no espaço de Minkowski com o próprio epsilon IJK do espaço. Eu não estou descendo o índice, não. Eu estou vendo que os valores que esse cara assume vão ser 0, 1, 2, 3 vale 1, 0, 2, 1, 3 vale 1, 0, 3, 1, 2 vale 1. Depois as permutações ímpares, né? Então no final do dia, isso é FJK, FJK, que dá um fator 6. Então no final do dia, a componente G tio 0 do dual é o próprio campo magnético de Calvin-Ramon. Então, eu trouxe a derivada temporal do campo magnético, que já está me cheirando o quê? A Faraday lens. Eu tenho Faraday lens, derivada temporal do campo magnético, igual ao rotacional do campo elétrico. Eu estou tentando tirar o análogo. Então, eu já vou apagar isso aqui, já vou dizer que esse termo aqui é DDT de B. E agora esse termo aqui, vamos descer, vai ficar G tio I. Então isso aqui é epsilon I. Mas agora, vamos botar aqui. Mi, kappa lambda, G, mi, kappa lambda. Estou pegando aquela equação na definição do dual. Quando aqui ficar espacial, aqui fica espacial, mas esses índices aqui são de incógnito. Mas agora, como esse índice é espacial, esse pode ser temporal. Então, isso pode ser 0, JK. Ou 0 pode estar aqui, J0K. Ou 0 pode estar aqui, JK0. Bom, no final, né, a gente
gente pode dizer como você vai ficar 0JK, 0JK, mais J0K. Então vai dar o fator 3, né? Aqui tem o fator no sexto, esqueci. Então isso aqui eu posso escrever isso aqui como assim, GXI vai ser um sexto, e aí aqui vai ficar 3 vezes epsilon I, vamos dizer, J, K, 0, G, J, K. Posso ter as três possibilidades, quer dizer, eu estou somando, né? 0JK, J0K, JK, 0. Então, os três tempos são iguais a menos de permutações. Então, no final do dia, dá isso aqui para nós, né? G, J, 0. Ou então, se eu quisesse, poderia fazer também assim. Dizer que esse aqui é 0, esse é J, esse é K, 0, JK. Então, de novo, fator 3. Muito bem. Então, esse cara aqui, agora, posso trocar o 0 aqui como espaço de Minkowski. Então, vou trocar o 0 por I, claro que é antissimétrico, vai ganhar um sinal menos. Mas esse cara aqui é o que nós, no espaço de Minkowski, identificamos como epsilon e JK euclidiano. Espaço euclidiano. E esse cara aqui a gente já identificou lá como sendo epsilon JK. Esse carinha aqui é o epsilon JKM, KM, campo elétrico é M. Então, epsilon e JK, epsilon JKM, dá duas vezes, que vai, aqui ficou um meio, mas aqui dessa contração dos epsilon vai aparecer um fator 2, então vai desaparecer e vai ficar com delta de MK, ou seja, vai dar a própria componente K para o campo elétrico. Então, essa componente aqui, G de I, em cima, né, ela está dando o campo elétrico euclidiano. O próprio campo elétrico. O componente é, eu não estou abaixando, eu estou montando. Esse índice em cima é identificado como o próprio campo euclidiano. Então isso aqui vai ficar mais, deixa eu apagar aqui, divergência do campo elétrico. Então a gente tirou a equação de Faraday-Lenz agora, só que em vez de ser o rotacional do campo elétrico, é o divergente do campo elétrico. Então as três equações chamadas assim, Calbi-Ramon, né, a la Maxwell, né? Então você pergunta assim, das equações Calbi-Ramon a la Maxwell. Então, inspirado em Maxwell, vamos dizer assim, né? Ficou então, rotacional do campo elétrico, igual a 0. Aí, Gauss elétrico. Agora, Faraday-Lenz, divergência do campo elétrico menos dDB do escalar V. Isso é o escalar V. E depois a equação de Ampère-Maxwell rotacional, gradiente de V igual a derivada temporal do campo elétrico. Então aqui ficamos com essas três equações. Então perdemos uma equação, porque claro, B é o escalar. Opa, tudo bem, cara? Uma partícula, um gol, te falei, não tem nada a ver. Eu só consegui uma carne de hoje, não tem problema. E aí a verão estava boa, né? Não, você não sabe que na aula, cara. Só que grava aqui no sistema é livre, não tem problema, tá? Não tem presença, não importa o que você está fazendo. Depois você vai fazer teu belo seminário de lixo, você vai dar para a contribuição. Não for assim, você pode ficar na reunião. A gente aqui está gravando justamente para isso. Bom, então, aquela ausência, tipo, eu aprofundar um pouquinho nisso, então, a ausência seria o seguinte: o campo magnético de Calbi-Ramon é o escalar, então ele não pode ter rotacional nem divergência, ele só pode ter gradiente, então fica tudo compatível com o que a gente sabe da análise tensorial, da análise vetorial. Então, isso aqui seria o que substitui o Gauss. Então, aparentemente, né, a gente poderia pensar, isso é Faraday-Lenz? Não, isso é Gauss. Faraday-Lenz é essa, que agora vem para a divergência. E aqui é Ampère-Maxwell. Muito bem, então vamos lá. Se alguém quiser, pode fazer também, mostrar. O campo elétrico, né? Quer dizer, o que é essa componente aqui? O campo elétrico é isso aqui, ó, G0 e J. A gente associou o campo elétrico. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é D0, se a gente quiser colocar em termos de potenciais. D0, BJ, mais BI, BJ0. Se agora quiser escrever os campos em função dos potenciais, mais BJ, B0I. Então, aqui vai ficar derivada temporal do epsilon I JK, componente K do campo elétrico.
aqui vai ficar mais DI epsilon J0 D0J eu tinha associado D0J em cima, né? A gente tinha feito assim, ó, D0J em cima, nós estávamos associando, a gente fez isso assim, né? A gente associou assim. Vou voltar lá no quadro. Você copiou, não? Só para eu me lembrar, para eu definir. Não isso. Já te definir os classes. Ah, tá. Não fez o seguinte, a gente associou, só botar aqui para lembrar que eu mesmo já apaguei. A gente fez assim. Dessas equações de máximo multiplicado, que o proporcional do E para a equação de onda aí, mostra. Oi? Isso. Não vai importar tanto. De novo, eu sempre amplia Maxwell e fala Lorentz. Não vai importar para ele lá. Então, o BMD a gente fez a seguinte convenção. A gente chamou o B0I em cima, a gente identificou como potencial vetor psi. E o BJ em cima, nada, você pode fazer. Quando eu abaixar esse índice aqui, é um índice espacial. Isso aqui é menos B0I. Então, isso aqui eu estou associando com o potencial vetor I, a nossa convenção. E o BJ em cima, potencial BJ em cima, que é igual a BJ embaixo, abaixo de dois índices espaciais, e a gente associou como certo epsilon I JK, componente K do vetor, do potencial vetor não. Então a gente tinha mostrado que nós temos dois potenciais vetores, né? Muito bem. Então, é isso aqui. BJ embaixo. Então esse BJ embaixo é o epsilon JK, lambda K. Lambda K. Esse aqui é B0I embaixo é menos I. Então esse aqui vai ficar mais I. Então esse aqui vai ficar mais DI da componente J do potencial vetor I. E esse aqui vai ficar menos DJ da componente I. De fato tinha que ser antissimétrico de J. Então está dando antissimétrico de J. Então o G0, só para lembrar, o G0 J, ele é. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que epsilon I JK rotacional de I componente K. Isso aqui é a capaésima componente do rotacional, que ele escreve em forma tensorial, né? Tensorial típica, FJK é antissimétrico de J, e aqui o vetor que está aqui é o rotacional do I. E aí, aquele termo que está aqui para nós, ele está dando mais epsilon de JK, derivada temporal do lambda K. Então, como eu tenho, né, os índices livres IJ, eu posso contrair isso aqui, sei lá, com epsilon N ou N IJ, né, se eu contrair essa equação, né, pegar, só para ficar assim, epsilon, para ficar de uma forma mais limpinha, né, o G0 IJ, eu posso fazer o seguinte, G0 IJ é antissimétrico, né, então eu posso dizer que isso aqui é G J N, né? Esse aqui é o G, né? Eu estou querendo isso, a gente já tinha a nossa convenção que é que o G0 e J, tá aqui, nós tínhamos feito aqui, o G0 e J tinha feito isso aqui, epsilon e JK, isso aqui é a componente K do campo elétrico, então ele vai ficar epsilon e JK para componente K do campo elétrico. Então, no final do dia, a gente tira, né, usando colocando esse epsilon aqui, vai ter epsilon. Então, ele é o campo elétrico de Calvin-Ramon, ele é o rotacional de um vetor, potencial vetor, mais a derivada temporal do outro potencial vetor. Então, é o que vai estar substituindo em máximo menos gradiente de φ, menos ddt em potencial A. Aqui nesse caso, né, eu tenho dois potenciais vetoriais, então aqui eu não posso tirar gradiente, tem que ser um rotacional M. Como esse aqui é um vetor, não poderia ser uma divergência. Então, meu campo elétrico de Calvin-Ramon, ele é o rotacional de um potencial vetor, mas a derivada temporal do outro. E o campo magnético, que é esse que a gente identificou como sendo G e JK, né? Se eu pegar aqui o G e JK, ele vai ser, né,
fizer a mesma coisinha que eu fiz aqui, GIJK, deixa eu apagar isso aqui, só para tirar agora quem é o potencial vetor. Aí eu vou precisar fazer, quer dizer, quem fizer o cálculo 1 vai ver que o potencial vetor, o vetor campo magnético de Coulomb, ele vai dar divergência, vai ficar TI BJK. A BJK é o lambda, então vai ficar a divergência do lambda. Então esse aqui é o campo magnético. Vamos ver se as coisas batem, né? Rotacional de eu vou ter rotacional de E dele que quiser. Vai ficar rotacional de I, VDC, VD do rotacional e o grande uma coisa estranha. Porque gradiente, para eu poder reproduzir, tem que reproduzir isso aqui. A divergência do campo elétrico. A divergência do campo elétrico vai ficar a divergência do rotacional, que é zero. Então, quando eu tirar o lado esquerdo que fala de Lenz, eu tenho que dar uma identidade, eu vou ter divergência do rotacional é zero. Então, eu vou ter DDT da divergência de lambda igual a menos DDT de B, mais B é divergência de lambda, né? Isso? Tá. Então, tá certo. Então, fica isso igual a menos isso. Então, tem que ser isso igual a isso. Então, desculpa, então eu errei aqui. Quando eu fiz essa substituição, só lembrar para vocês o seguinte, isso aqui é DI, BJK, mais BJ, BKI, mais BK, BJ. Então, isso aqui é JK, então isso aqui é DI, Epsilon, J, K, N, N. Não lembra, né? Mas aí é DJ, Epsilon, K, I, N, lambda N, mais DK, D, I, J, N, lambda N. Então eu tenho, quando eu tenho três índices livres, né? I, J, K. Quando eu vou multiplicar por Epsilon, I, J, K, eu vou ter F, I, J, K, F, J, K, N, aí para a vontade, né? Eu vou ter isso, J, K, N, tá? E I, J, K. Aqui eu vou ter Epsilon, I, J, K. Eu vou estar contraindo dois índices aqui, esses dois índices aqui, com esses dois índices aqui. Isso aqui deveria dar um fator 2, né? Isso aqui deveria dar 2 vezes aí, Epsilon, I, J, K. Eu associei essa. Então, isso aqui é a definição, tá? É o field square. Primeiro, aqui quando eu associei o BJK embaixo, tá certo? FJK N, lambda N. Então, ok. Então, se eu agora contrair isso aqui com FJK, eu vou estar produzindo aqui um fator. Desculpa, eu posso fazer o seguinte: isso aqui é Epsilon e JKB. Então, isso. Aí tem FJKB. Aí, se eu contrair isso aqui com Epsilon e JK, isso aqui vai dar um 6B. E daqui eu vou ter sempre duas contrações também, IJK com alguma coisa aqui. Então, eu vou ter IJK, JK, isso aqui vai me dar duas vezes delta de K, delta de IN. IJK, delta de IN, né? E aí vai ficar divergência, vai ficar 6, vai dar um fator 6, divergência de lambda. Tá certo. Então, ou eu errei. Então, quando eu tirei a equação de Faraday-Lenz, não está. Saiu de divergência de porque eu deveria ter uma identidade. Então, eu deveria estar rolando aqui. Tirando a divergência do E, eu ganho isso aqui. E tirando a derivada temporal do B, eu ganho isso aqui. Então, eu deveria ter, automaticamente, eu deveria ter esse sinal ganho isso aqui. Está dando, eu deveria ter uma identidade. Isso ou isso? Oi? Essa do meio. Essa aí? O B não está lá. Temos lá, eu sei que é divergência do lambda. Isso, né? Mas o problema é o sinal. Então, quem está assistindo o curso, quiser reconstruir o meu sinal, onde eu estou errando? Ou eu estou errando aqui, mas aqui está legal porque está com cara de indução mesmo, sinal menos, né? Está substituindo bem Faraday-Lenz. Quer dizer, quando eu tirar, né? Ou então, por exemplo, eu posso estar errando aqui também. Deixa eu fazer de novo o campo elétrico, perdão. Só fazer de novo o campo elétrico para ver se sai mais DDT de lambda ou menos DDT de lambda. Deixa eu fazer.
Então, o campo elétrico é G, 0 e J. Isso aqui é D0, B e J, mais DI, BJ0, mais DJ, B0 I. Então, nós estamos associando BIJ embaixo a FJK. Então, isso aqui é campo. Derivada temporal, FIJK, lambda K. Então, está aparecendo aí, mas está legal. Derivada temporal do lambda. Aqui eu vou ter mais BJ0. BJ0 é menos B0J, que é então, esse cara aqui vai ficar aqui. Então, mais B derivada aqui da componente QJ. Perfeito. E aqui menos vai ficar B. Então, isso aqui está certo. Tinha que ser antissimmétrico. Então, isso aqui é um sinal de que isso aqui está correto. Tinha que dar uma coisa antissimmétrica. Então, está dando o rotacional epsilon de J, capa rotacional de I, componente K. E aqui, epsilon G0 e J, G0, então epsilon G0 e J eu estou associando com epsilon K, eu estou associando com epsilon I, JK, componente K do campo elétrico. Isso, então IJK, 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 então é campo elétrico fica rotacional de I, mais a derivada temporal do lambda. Então isso aqui está certo. A gente recuperou isso aqui. O B não está certo. Aqui. Fazer de novo B, aqui só ver se eu estou fazendo besteira de novo. BIJK, isso aqui é BI, BJK, BJ, BKI, BK, BJ. Isso aqui é o epsilon JK, isso aqui é o epsilon JK para o epsilon JK para o campo magnético B. Isso. Então, isso aqui fica DI, e aí o BJK para embaixo, né? Eu estou associando com epsilon J, K, M, E, mais as permutações aí, né? Mais as duas outras permutações. Só que agora eu vou multiplicar, vou contrair isso aqui com um epsilon, vamos dizer assim, N e J. Então, vai ficar IJ, vai ficar duas vezes, né? Você vai ficar duas vezes o índice disso ali, JK. Então, só vou contrair de novo, desculpa. Vou contrair com epsilon e JK. Então, isso aqui vai me dar 6 vezes dele. A gente estava falando. E aí, epsilon e JK, contrair com epsilon, JK, M. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes delta G. Então, esse sinal aqui está assim. Então, acho que a gente está errando. Deixa eu apagar de novo. Então, só para verificar. Isso aqui tem que ser teste de consistência. Olhando por aqui e olhando pelos potenciais para a aderência, né? É sempre o mesmo caso eletromagnético, é uma identidade de piano. Então vamos refazer o para a aderência, eu posso estar errando ali, né? Então, a nossa equação era essa, assim, dmi G de I igual a zero, equação do bloco. Então, D0 G de U0 mais DI G de I igual a zero. Derivada temporal. Então, G0. Então, esse G0 é, olhando a definição do qual? Um sexto do epsilon 0, I, JK, GI, JK. Então, lembrando aqui que isso aqui, esse Levi-Tillotson no espaço de Minkowski corresponde ao Levi-Tillotson no espaço euclidiano. 0, 1, 2, 3 é 1, 1, 2, 3 é 1. E G e JK para nós é epsilon I, JK, vezes o campo magnético B. Então, isso aqui dá um fator 6, né? Vai cancelar esse sexto aqui e vai ficar a derivada temporal do campo magnético. Tá legal. Vamos ver se a gente não fez besteira aqui. Então, G de I vai ser no sexto, usando a definição. Epsilon I. Então, é I, kappa lambda, G, I, kappa lambda.
Esse índice aqui é espacial. Esse pode ser temporal, espacial, então vamos ter um sexto. E aí vamos ter 3 vezes a mesma coisa. Posso ter o zero pode estar aqui, o zero pode estar aqui, o zero pode estar aqui. Vamos dizer que o zero esteja aqui, vai ficar em uma configuração 3 vezes epsilon e 0, J, K, G, I, K falando, então G0, esse 0 aqui, então, esse aqui é o então tem 0, vai ficar G0, J, K. Então dá um fator meio aqui. Já foi o primeiro, muito bem. E aí, esse aqui eu posso botar 0 e sinal menos, beleza. E aí, esse cara aqui, para mim, é o Levitívita tridimensional. E o G0, JK, é epsilon, J, kappa, epsilon, JK, é N, beleza? Então, JK, vai ficar 2 vezes, vai passar lá hoje. Então, isso aqui vai ficar menos. Então, o G de I é menos, né? Tem esse fator menos aqui, sobrou. Então, é menos o campo elétrico. Então, a equação ela vai ficar menos aqui. Eu peguei realmente aqui. Menos o divergente do campo elétrico igual a zero. Então, a equação de Faraday é essa. Divergência de aí, a coisa bate, né? Porque quando eu tirar o DDT disso aqui, divergência disso aqui, vai ficar a divergência de lambda. Quando eu tirar o DDT disso aqui, vai ficar o DDT. Então faz sentido, porque agora você consegue ter equação de onda muito. Exato. Se você toma o gradiente. Isso, boa observação. Vamos fazer, vamos clicar. Só consertar isso aqui que estava errado. Então, como você falou, tirar a derivada temporal aqui, né? Então, derivada temporal segunda do B vai ser a divergência da derivada temporal do E. Mas a derivada temporal do E é o gradiente, né? Divergência do gradiente, então está Laplaciano, então fica D2 dt2 menos Laplaciano de B igual a zero. Então, equação de onda de massa nula, né? E a mesma coisa eu faço com o campo elétrico. Se eu quiser tirar a derivada daqui, eu vou tirar aqui a derivada temporal de B, então vai ficar a derivada secundária vai fazer uma coisa. Então, derivada, então tem D'Alembertiano de B igual a zero, D'Alembertiano de F igual a zero. Beleza, então, aí vamos agora contar os graus de liberdade. Sabe? Onde é que tem transversalidade aí? Então, vamos para o espaço de Fourier. Pegar a solução de onda plana, a gente faz isso igual a Max. Então, vai ficar rotacional, vai ficar o K, tem o IK, né? Vamos pular agora. Vai ficar como igual a zero, vai ficar K vetorial. A amplitude aqui igual a zero. Se eu pegar o campo, então aqui vai ficar IK, aqui vai ter um IK e aqui vai ter um menos iônico. Então a gente vai ter K escalar é zero igual a menos ômega B. IKX menos ômega B. Tem vida aqui, tem vida aqui. E aí vai ficar IK, K, B igual a menos ômega E. Então aqui a gente já vê o seguinte, que o campo elétrico ele pode ser escrito no espaço Fourier, ele vai ficar esse, né? Então a amplitude, o grau de liberdade, aqui que seria o E0, ele é menos K sobre ômega V0. Então quem comanda tudo é o campo magnético. Se eu souber o campo magnético, eu sei quem é o campo elétrico. Então a minha física toda, ela fica por conta de um escalar. Então basta eu dar esse escalar para determinar esse vetor, né? E a gente, então, nesse caso aqui, a gente pode olhar bem, então, o campo elétrico ele é longitudinal. Então essa não é uma onda transversal, essa é uma onda longitudinal, em que eu tenho um escalar magnético e um vetor, o campo elétrico se propaga antiparalelo ao carro. Mas assim, é tudo lonal, então o problema é longitudinal. E aí, por isso, Clauzinho, que a gente fica só com um grau de liberdade. E no caso de Maxwell, não. No caso de Maxwell, a gente usando o Faraday-Lentz, a gente tem que o rotacional do E é igual a ômega B. Menos funcional, né?
ômega, tem o I aqui e o I aqui. Então, B, ele é, K é zero sobre ômega. Então, para eu determinar o campo magnético, eu preciso saber o vetor elétrico. E vice-versa, no rotacional de B, que me dá I, K é zero, né? Eu tenho a derivada temporal do E. Então, eu posso determinar o campo elétrico em função do vetor magnético. Eu tenho sempre um vetor a partir do qual eu construo o segundo. Ou eu sei o vetor magnético. Então, eu tenho sempre um campo vetorial. Então, eu tenho 2 graus. E aí, claro, esse campo vetorial satisfaz a equação de Gauss, que é divergência de A0 igual a zero. Então, esse cara tem 1 grau, quer dizer, eu teria 2, que eu teria em princípio 3 graus de liberdade. Eu teria um campo magnético, um campo elétrico para determinar. 3 graus de liberdade. Mas essa equação aqui diz, não, esse cara é transverso. Então você não tem o grau de liberdade na direção da onda. Então você fica com 2 graus, então você fica com 2 graus de liberdade. E no cálculo Ramon você tem 1 grau de liberdade. Mas claro, 1 grau de liberdade, se você usar as equações de campo. Então é o grau de liberdade com shell. Se você tiver o shell, pode perguntar, como é que é o gate fixing do Gauss e Ramon? Então, nós temos, eu posso pensar assim, dmi igual a zero, é o análogo do gate de Lorentz, né? Então, a gente teria D0 do D0i mais DJ do BJi. Igual a zero. Isso seria a condição de gate. Vamos dizer que eu não uso as equações de campo. Estou usando. Eu começo com dmi, que tem 6 componentes. Desculpa, 3 componentes. Ele é antissimétrico, 6 componentes. Né? Porque ele é 0i, tem 3 componentes aqui e 3 componentes. Então, são 6 componentes. Aí essa equação aqui me diz que ômega, o espaço de Fourier, ômega vezes 0i é essa divergência. Quer dizer, vamos escrever isso aqui no espaço de Fourier. Isso aqui fica ômega, isso aqui fica transformado em Fourier vezes 0i. E aqui vai ficar, tem um i menos i ômega e aqui vai ficar mais i k. Então o i cancela, aqui é menos ômega, aqui é mais k, j, e aqui é um epsilon, vamos dizer assim, j, i, k. Então essa equação aqui está me dando, isso aqui me dá, na verdade isso vai me dar uma divergência, né? Vai me dar uma divergência do campo magnético, né? Divergência do campo. Esse cara aqui vai ser associado ao campo rotacional. Oi? Vai ficar J, isso, vai ficar isso. Deixa eu ver só uma coisinha. Perfeito, J, perfeito. Isso aqui sabe? Você vai ficar, esse cara aqui a gente estava chamando de Ki, e esse cara aqui a gente estava chamando de lambda. Vai ficar K vetorial lambda, exatamente. Então, a gente mostra que com a condição de gate eu posso escrever o Ki em função do K lambda. Então, se eu não usar as equações de campo, eu consigo determinar um potencial vetor, esse 3 vetor aqui, em função do trivetor lambda. Então, eu perco 3 graus de liberdade. Então, Gauss e Ramon off-shell, ele teria 6 menos 3. Ele teria 3 graus de liberdade off-shell. Eu não usei as equações de campo, né? Estou usando. Agora, tem outro cuidado que a gente tem que ter no Gauss e Ramon, para apagar, que é o seguinte. A transformação de gauge dele é o seguinte, D' mini. E tem um duro. Oi? Como se fosse duro. Por causa da. Vamos só pensar nisso aqui. Menos DI, CI. Então, o próprio parâmetro de gauge aqui, ele é sujeito a uma. Essa transformação de gauge fica invariante se eu tiver um pilinha que seja igual a um π mais um DI de um alfa. Então, se eu jogar aqui um gradiente de um alfa, isso aqui não muda, porque isso aqui é um rotacional. Então, desse CI aqui, eu tenho ainda, eu vou poder sempre escolher um CI que tenha divergência zero. Então, na verdade, eu estou fazendo, eu não vou poder usar, a gente sempre pensa o seguinte, a gente tira, como no caso de Márcio, a linha Mi é a Mi mais M alfa. Então, a gente tem um parâmetro escalar aqui. Desse escalar, eu posso usar esse escalar para fixar um dos graus de liberdade daqui. Então, eu caio de 4 para 3 porque eu tenho alfa. Mas aqui, eu tenho um parâmetro vetorial, tenho um parâmetro 4. Né? Eu tenho 4 parâmetros aqui, na verdade. Então, eu teria, na verdade, 6 menos 4. Eu
tenho 4 parâmetros à minha disposição. Tenho um quadro vetor aqui. Então, eu fico com 2 graus de liberdade off-shell. Mas aí, se eu uso as equações de campo, eu mostro que o potencial do campo elétrico depende só do campo escalar magnético. Então, eu tiro outro grau de liberdade. E aí, eu fico com 1 grau de liberdade on-shell. Então, são 2 off-shell e 1 on-shell. Então, esse, mais ou menos, é a ideia do cálculo Ramon. Agora, por que isso é só o cálculo Ramon? Então, ele tem, no fundo, usando as equações do campo on-shell, ele tem 1 grau de liberdade. Então, ele pode fazer o papel como se fosse um escalar que vai poder gerar então, a massa para o campo de então, se a gente acoplar, não acoplar, mixar. Se eu pegar, por exemplo, esse lagrangiano máximo, menos 1/4 de F min e F min. Isso aqui é puramente máximo. E jogar aqui o cálculo Ramon, por que a gente usa esse fator 6? Se alguém quiser saber, é só se a gente tirar as equações se a gente tirar o tensor de energia momento, a gente vai ver que esse fator, por que ele tem sinal menos? Porque esse aqui tem um sinal menos. E aí o tensor de energia momento dá 1/2 G2, a densidade de energia 1/2 G2 mais V2. É a densidade de energia do campo elétrico. Com esse sinal menos aqui, a gente ganha a componente 0,0 do tensor de energia momento, θ 0,0, é isso aqui. Se aqui eu colocar um sinal negativo, eu teria, por exemplo, meu θ 0,0 de cálculo Ramon, ele vai ser 1/2, se a gente fizer o tensor de energia magnética 1/2 do campo elétrico ao quadrado, mais o campo magnético ao quadrado. Mas aí eu preciso ter esse 1/6 aqui. Então, se eu tivesse colocado um fator negativo, daria uma energia negativa. Então, a convenção que a gente tem em cálculo Ramon é essa, 1/6 de G min kappa, que a gente acaba chamando de G min kappa G2, né? Isso aqui é um F2, isso aqui é um G2. Então, agora, eles estão completamente desconectados um do outro, mas agora eu posso construir uma invariante de Lorentz aqui, que seja um parâmetro aqui, mi, e aí a gente pode pegar epsilon, mi kappa lambda, a mi, di, d kappa lambda. Fator 2, dessa cerveja aqui. Então, por que isso é invariante de Gauge? Se eu fizer uma transformação de Gauge aqui, vai aparecer aqui um termo extra, que é um demi alfa. Mas aí eu integro por parte, jogo para cá, fica demi, simétrico, mini, simétrico, então dá 0. Então, se eu fizer uma transformação de Gauge, uma transformação de Gauge, o campo eletromagnético, integrar por parte, dá 0. Agora eu tenho que fazer uma transformação de Gauge aqui. A transformação de Gauge aqui é d kappa si lambda menos d lambda si kappa. De novo, eu integro por partes esse termo aqui. Aí vai ficar, quando eu integrar por partes, vai ficar d kappa, esse aqui vai ficar assim. Perdão. Mas aqui eu tenho di. Então, eu tenho mi kappa simétrico, né? E aqui eu tenho um mi kappa simétrico. E aqui eu tenho um mi lambda simétrico. Mas quando eu trocar isso com esse, eu posso botar um mi lambda junto. Então, esse cara aqui também, tá? Esse aqui eu não preciso nem integrar por partes. Esse aqui já é 0, eu, por causa da simetria e antissimetria. Esse aqui, a transformação de Gauge, desse integro por partes, joga derivado para cá. Então, esse termo aqui é invariante de Gauge a menos de um termo de superfície. E aí a gente vê dimensão de massa 2, dimensão de massa 2, 4. Dimensão de massa 2, dimensão de massa 2, 4. Eu atribuo o cálculo ao potencial vetor, dimensão 1, igual ao potencial de massa. E aqui fica 1, 2, 3, e aqui tem dimensão de massa. Então, se eu agora reescrever as equações de massa em presença de cálculo Ramon, nós vamos modificar. Eu vou escrever todas aqui, mas a gente vai ter coisas do tipo. A gente vai tirar as equações de massa. Então, esse termo agora vai entrar nas equações de massa. E esse termo também vai entrar nas equações de cálculo Ramon. Então, eu tenho o seguinte, né? De forma covariante. Dmi F mi mais mi g de mi igual a 0. Então, essa aqui é a primeira equação de massa. E depois, claro, eu tenho a segunda equação de massa de forma covariante. Dmi F de mi igual a 0.
Isso aqui continua valendo, essa identidade de Gama continua valendo. E aí agora, se eu tirar as equações de Calvin-Ramon, eu vou ter Dmi, G, Mi, K, mais Mi, F, tio, F de K, F tio de K, igual a zero. E eu vou ter Dmi, G tio Mi, igual a zero. Então, se eu escrever agora, eu posso agora mostrar que esse campo aqui satisfaz as equações de onda. Se eu agora, por exemplo, quiser tirar a equação de onda para, por exemplo, para o G. Se eu colocar aqui Dmi, G tio Mi, bom, então não adianta. Eu vou querer tirar agora as equações de onda para os campos, né, para os potenciais, F mi, para os campos propagantes, F mi e G mi e K. Então, o que a gente pode fazer, normalmente o que a gente faz, né, eu posso descrever, vamos dizer, esse F tio de K, eu escrevo em função disso aqui, eu posso, porque, claro, eu parto sempre do pressuposto de que mi é diferente de zero. Então, eu agora vou expressar esse cara aqui em função do inverso, né? Quer dizer, a gente faz esse F mi, o meio de epsilon mi, kappa lambda, F kappa lambda. E quando a gente inverte, a gente tem F kappa lambda menos o meio do epsilon kappa lambda mi, F tio mi. Então eu posso escrever o meu F tio em função do F. Jogo aqui, né? Aí opero com esses tensores aqui para inverter. Eu consigo expressar o F em função disso aqui. E aí quando eu expresso esse F aqui em função desse cara aqui, tem 1 sobre mi, que vai aparecer aqui sob a forma de um mi ao quadrado, então a gente vai acabar mostrando, né, que da Lambertiana, mas aqui vai ter um fator. Então eu acho que é um fator 2. Mas mi ao quadrado atuando em F mi é igual a zero. Então a gente mostra agora que o campo do fóton satisfaz uma equação de Klein-Gordon, mas massiva, uma equação de onda massiva. Agora, né, tem esse termo aqui, que tem um fator aqui, né, eu acho que dá um fator 2, eu não me lembro muito bem, mas deve dar um fator 2. Mas de qualquer maneira, eu tenho um polo, ou seja, tem um zero não trivial aqui nessa equação. Se for no espaço de Fourier, isso aqui fica K2 menos K2, mas entre essa interrogação mi ao quadrado igual a zero. É a relação de dispersão do fóton. Então, ou seja, agora eu tenho um fóton massivo. Então, Calvin-Ramon, ele joga a massa para o fóton e joga a massa para o próprio Calvin-Ramon. Se a gente tirar a equação de campo para o G mi e K, vai dar a mesma equação. G mi e K igual a zero. Então, eu tenho dois campos se associando para descrever, na verdade, aí a gente mostra 3 graus de liberdade. Porque agora, como eu modifiquei as equações de Maxwell, eu não vou ter, eu não vou garantir só 2 componentes fixas. Então a gente vai mostrar que o Maxwell tem 2 graus de liberdade sem massa. E o Calvin-Ramon tem 1 grau de liberdade sem tudo on-shell. Então, on-shell, esse cara aqui dá 2 graus de liberdade e esse cara aqui dá 1 grau de liberdade. Então, no final do dia, nós tivemos 3 graus de liberdade on-shell. E mostrando então que eu estou propagando um quanto de massa não nula de spin. Tá? Então eu tenho spin passivo, mas assim, é um campo que é carregado pelo conjunto. A questão que a gente pode pensar aqui é a seguinte, só para finalizar isso aqui, nós acrescentamos esse termo mais no meio de mi, epsilon, mi, kappa lambda, vou botar assim, a mi, dmi, b kappa lambda. Como isso aqui é completamente assimétrico, eu posso botar aqui aquele fator 1/3, né? E colocar isso aqui como sendo 1/6. E aí substitui isso aqui pelo G kappa lambda. Certo? E aí eu poderia fazer o seguinte aqui. Isso aqui é um quadrado. Isso aqui é um termo linear. Então eu poderia escrever eu poderia pensar da seguinte maneira. Se eu tiver só tudo livre, teoria livre. Isso aqui não é um termo de interação, isso aqui é um termo de mix. Então, o que a gente pode pensar aqui, eu poderia escrever esse termo assim. Eu poderia escrever isso aqui como assim, G, Mi,
mi kappa, mais 1 meio, bota esse fator no sexto, né? Bota no sexto aqui na frente, g mi kappa mais 1 meio de epsilon mi kappa lambda a lambda ao quadrado. Você vai me dar, o primeiro vai me dar g mi kappa, depois vai me dar um termo que vai ser 2 vezes, que vai cancelar isso aqui, vai ficar epsilon mi kappa lambda a mi g mi kappa lambda. Vai ficar, mas vai aparecer um termo extra que eu vou ter que substituir, eu vou ter que subtrair, vai aparecer 1/4 aqui, então vai aparecer o termo que vai ser, tem que subtrair de menos 1/6 de 1/4, dá menos 1 sobre 24, epsilon mi kappa lambda a lambda ao quadrado. Então, quando eu jogar isso aqui, então aqui eu posso redefinir esse campo aqui, eu vou chamar de um campo g' mini kappa lambda, e vou jogar esse termo aqui continuado. Vai aparecer isso aqui, se envolvendo isso aqui, vai aparecer uma coisa tipo própria. Então, é como se a gente desacoplasse, né? Eu tenho um campo, eu vou ter, como eu tenho um campo massivo, vetorial, e esse campo aqui eu redefini, mas esse campo aqui fica completamente isolado. Então ele não está, vamos dizer assim, ele é um novo campo que vai aparecer, ele não vai fazer, quer dizer, não vai mexer no fóton vai ficar desacoplado. E aí eu vou mostrar que eu tenho uma espécie de um fóton massivo, que é que vai dar um tempo quadrático em A junto com F e F. Então, fazendo uma redefinição, uma reabsorção de campo aí, a gente continua vendo também que o que está se propagando é o estímulo massivo. Então sempre está o Maxwell dessa forma, da estímulo massivo. Essa que é a estrutura. Agora, tem um problema interessante aí que pode ser resolvido, né? Que não está completamente fechado na literatura, que é a formulação não abeliana do campo de causa. O Gustavo está fazendo isso com o método de Nedel, que é partindo, né, só dessa ação aqui, eu introduzo, vamos dizer assim, boto o índice I aqui de sabor, vou introduzir N campos de Calvin e Ramon e vou fazer a auto-interação deles para produzir o Calvin e Ramon da Nobeliana. Então você pode usar o método de Nedel. A única dificuldade que a gente tem depois, que é diferentemente de Marx, quando a gente faz o caso de Marx, o que a gente faz? A gente constrói a teoria não abeliana a partir da teoria abeliana pelo método de Nedel. E aí eu consigo, né, pela própria teoria, usando apenas o campo vetorial, né, vamos dizer assim, pega o campo vetorial, a gente constrói, então, vamos colocar essa forma. Pela transformação de Gauge em campo vetorial, isso a gente já fez em cursos aqui, já leva uma. Se eu fizer a transformação de Gauge em campo vetorial e acoplar um campo fermiônico, como a gente faz, né? Com o potencial vetorial, a gente consegue mostrar, não é óbvio assim, mas a gente consegue mostrar que quando esse cara aqui se transforma, ganha aquele D de alfa, a gente consegue levar essa transformação de Gauge do campo do potencial vetorial para uma fase do campo de Gauge. A gente mostra isso aqui, então vai ficar E elevado a I alfa psi. Então a gente mostra que digamos, a discussão é bem simples até. A gente pega o campo de Maxwell livre, com simetria global, e gera uma corrente conservada. Quando eu acoplo essa corrente aqui com o campo vetorial, automaticamente o Lagrangiano de Dirac fica corrigido com a derivada covariante. Fica corrigido com a derivada covariante. E aí a gente se coloca, bom, mas para que isso aqui, então, e aí eu sei que essa fica corrigido com a derivada covariante, aí pela transformação então teria o seguinte, dmi psi' vai ter que ser o E elevado a I alfa dmi psi. E aí usando essa, aí eu tenho que ser dmi psi' igual a E a I de alfa dmi psi. E aí dessa transformação aqui eu vejo que o próprio campo vetorial, o próprio campo fermiônico, ele vai ganhar essa fase para poder manter esse simetria de Gauge. Então, essa fase que está aqui, ela pode ser derivada a partir desse acoplamento. Eu sei como esse campo se transforma, agora acoplo esse campo com a corrente de Dirac, que está aqui, e aí por essa, deixa eu apagar a constituição. Deixa eu fazer da seguinte maneira. Pode pensar assim.
Eu não sei, né, que o campo de Dirac, eu sei que o campo de Gauss se transforma assim. A linha Mi igual a Mi mais trivial. Isso aqui eu sei. Estou partindo só de Maxwell, só conheço Maxwell. Então sei qual é a transformação de Gauss de Maxwell. E conheço o campo de Dirac. Com simetria, o campo de Dirac livre. O meu campo de Dirac está aqui. Psi barrado, Mi, gama Mi, Mi, menos M, Psi, tá? Então, Lagrangiano de Dirac está aqui. Sei que está aqui, a gente sabe, pelas equações de campo, a gente pode mostrar que Psi barrado, gama Mi, Psi, delite isso aqui, é igual a zero. Só usando as equações de campo livres, claro, não fiz teorema de Leibniz. Sabendo essa equação, eu mostro essa grandeza que automaticamente é conservada. Então, você escreve uma corrente. E eu vou interpretar essa corrente aqui como sendo a corrente eletromagnética. Então, eu vou introduzir aqui um termo de acoplamento. Então, eu vou colocar constante de acoplamento, Psi barrado, gama Mi, Psi a Mi. Então, o que eu fiz? Né? Tinha essa equação aqui, livre, sabia dessa equação sozinha, sem invocar o teorema de Leibniz, eu sei que essa corrente aqui é conservada. E aí eu vou interpretar essa corrente como sendo a corrente eletromagnética, Jmi, eu estou apontando ao anel. Então eu trago isso aqui automaticamente para a equação de Dirac, do Lagrangiano de Dirac. Então o Lagrangiano de Dirac pode ser escrito assim, Psi barrado está aqui. Aí eu tenho aqui, fatorei aqui, I gama Mi. Posso botar esse delírio aqui. E aí esse termo aqui vai aparecer como sendo menos I a Mi, Psi, menos N, Psi barrado, Psi. Então, ao fazer o acoplamento, eu naturalmente gero esse termo. Psi barrado, I gama Mi, Psi, menos I, me dá 1, dá mais, está perfeito. Então, eu gerei esse termo aqui. Bom, então a minha equação de campo agora variando aqui vai ficar. Então isso aqui é o que a gente chama de uma derivada covariante. Mas qual é o que eu tenho que ver? Eu não sei como, eu não sei ainda como o Psi se transforma. Eu sei como esse cara aqui se transforma. Então vamos pensar assim. Eu pensaria, vou supor que o meu Psi tem uma transformação R. Eu sei quem é, vai depender de alfa Psi. Eu jogo isso aqui. Então, você vai usar a equação, vamos usar a equação de campo. Né? Então, se a gente usar a equação de campo, a gente tem o seguinte: I, gama Mi, dmi, Psi, menos M, Psi, e aqui menos gama Mi, a Mi, Psi. Então fica assim a equação de campo agora, com esse termo que é acoplado, né? Então, fiz besteira, Psi barrado, pegamos o dmi, aí o termo de massa, e depois esse termo aqui vai ficar mais né? Eu vou marcando, ele vai ficar mais isso. Isso eu tirar a equação, isso está certo, porque eu botei a derivada novamente, por isso que não está legal. Então, daí a minha equação de Dirac agora, acoplando o ferro no campo eletromagnético. Então, eu não sei ainda, sei que esse R depende de alfa, mas esse alfa depende da posição do espaço-tempo. Então, se eu fizer uma transformação aqui, então a gente vai ter, se eu fizer agora, I, gama Mi, dmi, psilinha, menos M, psilinha, a minha, está tudo limpo. Então, eu vou querer que essa equação aqui permaneça variando sobre essa transformação. Então, você vai ficar I, gama Mi, dmi, R, atuando em Psi, mais I, gama Mi, dmi, I, gama Mi, dmi, R, né? Essa derivada aqui vai atuar para R, vai passar para o R, vai ficar mais R, I, gama Mi, dmi, Psi. Então, essa variável, esse termo menos M, R, Psi. E aqui vai ficar mais, então, gama Mi, aí aqui vai ficar I,
manter a invariância dessa equação. Então, esse termo aqui, posso multiplicar toda essa equação por R menos 1. Então, se eu multiplicar, aqui eu vou botar um R menos 1, aqui eu vou botar um R menos 1, está certo. Aqui eu vou botar um R menos 1, está certo. E aqui eu vou botar um R menos 1, está certo. Né? Vou botar esse R menos 1. Então, isso aqui, I gama mi dmi psi menos M psi, mais esse termo aqui, E gama mi a mi psi. Então, isso aqui é a equação de Maxwell original. Então, o que eu quero é que I gama mi, então, I, vamos botar assim, I gama mi, R menos 1, dmi R. E aí sobra esse termo aqui, mais E gama mi, dmi, tudo isso vezes psi, né? Então é um psi aqui, tem um psi aqui, né? I gama mi, dmi alfa. Então tem um psi aqui, tem um psi aqui, mas como psi é diferente de zero, eu já cancelei, elimino o psi, na verdade sobra esse psi aqui, que está livre de derivada, e sobra esse psi aqui. Então, isso vale para qualquer psi. E aí agora eu posso invocar aqui o que é. Então, é o fator esse gama mi, então eu vou ter, na verdade a gente ganha o seguinte, R menos 1, então vai ficar I, R menos 1, dmi R, mais E, dmi alfa, igual a zero. Então eu posso multiplicar por menos I, e ficar menos IE, e aí aqui eu tenho, isso aqui é a derivada do logaritmo de R, a derivada da função sobre a própria função. Então isso aqui é igual a I, E, dmi alfa. Então a gente acaba mostrando que o logaritmo de E é igual, então se ele está atuando nos dois, então eu posso gerar essa condição, logaritmo de R igual a E e E alfa. Então R seria exponencial de I E alfa, né? Claro, esse E aqui não é o mesmo que é. Esse E aqui é a carga, é a constante de acoplamento, esse E aqui é a base da exponencial. Ou seja, a gente mostra no final de tudo que a transformação de gauge do potencial vetor, ela migra para a função de onda, para o campo de Dirac, através de uma fase. Então eu tenho um parâmetro que faz a função livre de gauge e vai aparecer sob a forma de uma fase. Então, a partir da transformação do AMI, eu mostrei, a gente consegue mostrar que esse R de alfa, que vai atuar no espaço exteriorial, no espaço das partículas carregadas, é alfa psi, ok? A gente chega na transformação de fase, que é o que a gente... Mas a gente não está impondo ela de partida, a gente chega, ela é uma consequência essa é uma visão. Não é assim que a gente faz tradicionalmente, a gente faz invariância de fase, depois chega na transformação do campo de gauge. Aqui eu estou partindo do contrário. Eu só sei o campo de gauge, aí jogo o campo de Dirac acoplado ao campo de gauge e digo que eu quero ter invariância dessa teoria acoplada. E aí eu digo que necessariamente a transformação tem que ser essa fase. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque isso aqui já é conhecido de nós, né? E a gente sempre faz dessa forma nos nossos cursos de elétron, mas o que a gente quer levar isso para o Cálculo. Agora, o problema é que no Cálculo a corrente se acopla, quer dizer, a corrente se acopla ao cálculo é uma corrente de rank 2, simétrica também. E a função do parâmetro de gauge não é mais um parâmetro escalar, é um parâmetro vetorial. Então a pergunta é, como eu posso trazer esse parâmetro vetorial com uma transformação acoplada depois, né? O meu campo de, como a gente faz aqui, a gente vai acoplar, vamos dizer assim, campo fermiônico, psi barrado e gama mi, dmi, psi. Vamos dizer, pegar logo a corrente. A gente sabe que essa aqui, esqueci isso agora, vamos dizer, nosso campo de Dirac livre tem uma corrente conservada. A corrente é vetorial, psi barrado, gama mi, psi. Mas eu teria que acoplar essa corrente com um tensor de rank 2, não é mais um vetor. Eu estou acoplando. A pergunta é, qual o tutor nisso aí? O trabalho do Pedro, né, que vocês fizeram, a gente mostra que essa corrente aqui não é conservada. Na equação de Dirac não sai a conservação dessa corrente. Então eu tenho que procurar uma corrente fermiônica, ou então procurar um outro campo. A pergunta é, sabe que o campo de Cauchy-Ramon ele pode ser acoplado a qualquer tipo de matéria carregada? Porque a carga dele, na verdade, pensando bem,
próprio campo de cálculo Ramon, vamos dizer, se a gente associar a corrente que se acopla a ele, essa corrente tensorial de rango 2. Então são duas correntes, na verdade. Eu tenho uma corrente vetorial e tenho uma outra corrente vetorial, vamos chamar de J e J. Então eu tenho duas correntes, então eu tenho dois vetores para acoplar, para poder fazer uma lei de conservação. A pergunta é, qual é o campo de matéria que pode se acoplar minimamente com o cálculo Ramon? Então eu acho que a versão não abeliana do cálculo Ramon não é complicada. A gente pode fazer pelo método de Noether, mas a questão é como trazer a invariância de Gauge de cálculo Ramon para o setor de matéria. Eu acho que esse problema que é o problema que fica em aberto, né? A gente não tem isso na literatura, a gente pode se pensar. Agora, o que o Gustavo Levi está fazendo é fazer a versão não abeliana do cálculo Ramon puro. Então, encontrar duas formas de Gauge não abeliana, usando o método de Noether. Na literatura, tem discussão sobre cálculo Ramon não abeliano, feito pelo Peter Tal, ou Townsend, mas não tem a versão para campo de matéria. A gente está querendo ver também depois como chegar na matéria junto com o campo de cálculo Ramon. Porque aí o campo de cálculo Ramon, ele pode, de uma certa maneira, estar descrevendo ele pode ser um portal da matéria escura. Que matéria escura é essa? Que carga é essa da matéria escura? Então essa é uma questão que fica lançada aqui para a gente pensar. Eu já estou quase acabando, eu não fiz o que eu pretendia, eu só vou chamar a atenção de uma coisa e a gente aqui na próxima aula, a gente entra com essa discussão. Então, eu só quis chamar a atenção do cálculo Ramon, porque a Lausiane se interessou, ela trabalha com fenomenologia de matéria escura também, né, Lausiane? Cosmologia, né? É mais cosmologia do universo primordial. Tá bom? Então, acho que essa discussão do cálculo Ramon pode te ajudar um pouco. Obrigada. A gente tem aqui na questão, nós tivemos algumas teses sobre cálculo Ramon, inclusive cálculo Ramon na versão supersimétrica, foi até o Álvaro Nogueira, nosso colega Álvaro Nogueira do Cefet, foi parte da tese de doutorado dele no início dos anos 2000, cerca de 20, não, talvez uns 20 para 2000, que defendeu em 2003. Bom, mas a gente tem alguns trabalhos. Se vocês tiverem mais interesse sobre o cálculo Ramon, a gente tem bastante material sobre o cálculo. Eu tenho uma. Já estudou o efeito Casimir, campo de cálculo Ramon, junto com o Fabrício Baroni lá de Itajubá. Então a gente tem bastante coisa sobre o cálculo Ramon. Se você precisar, você fala. Essa é a base. Obrigada. Agora, outra questão que eu queria chamar a atenção é a seguinte. Nós temos aqui uma mestre, doutora, pós-doutora em eletrodinâmica axiônica, a nossa amiga Miriam Petz, né? Está terminando a dissertação e acumulou bastante conhecimento sobre o acoplamento axio-fóton através da eletrodinâmica axiônica. Vou só colocar o problema aqui para a gente trabalhar nele na próxima aula. Então, a eletrodinâmica axiônica, se a gente se lembra bem, vou colocar aqui as bases dela, né? Então a gente tem o setor fotônico, para poder garantir que eu estou falando na eletrodinâmica. Tem o setor axiônico, para poder garantir que eu estou falando do átomo axio, né? Que vai satisfazer o campo escalar, né? O seu escalar dessa forma, de meio, massa do áxio, ao quadrado. E depois nós temos o termo que faz o acoplamento, né? Que é aquele termo topológico. Tem aqui o fator Mi, né? E aí a gente tem o A, F, G, A, fóton, que a gente geralmente usa essa notação, o campo fóton, e o F, Mi, F, Mi. Então, a gente já viu esse termo, que é o termo que tinha com triângulo em 4 dimensões, a gente falou da outra vez da semana passada, para reduzir, né, para atiçar as 3 dimensões, mas a gente tem um acoplamento áxion, fóton, fóton. Bom, vamos pensar o seguinte, e aí a gente tem muitos trabalhos, de todo um esforço grande, experimental, né, muitos laboratórios, né, procurando acoplamento áxion, buscando fóton, né? Então temos os experimentos tipo Light Shining Through Wall, temos os experimentos de lasers intensos, como por exemplo o experimento do LS, do laser
Einstein do UOL, o LSW, o experimento na Alemanha, né? A outra é o PVLAS, né? Polarização do vácuo por laser, que é o experimento da Itália e da Suíça. Temos os experimentos também do Toulouse, né? Que é o é o laboratório de Toulouse, né? Emergência magnética do vácuo, um experimento na França, que é um experimento na Alemanha, e tem o próprio LHC, o LHC que configurou agora o PVLAS também. Então tem uma busca de Axon, tem uma busca de interação Axon-Fóton, que é essa interação que é o PVS Axon-Fóton. Aí, claro, colocando o campo magnético externo, tem a discussão da transição Fóton-Axon, né? O Axon se transforma em Fóton e o Fóton se transforma em Axon, tem uma probabilidade de transição, né, numa região que tiver um campo magnético estendido, na região desse campo magnético, o fóton pode transitar para a Axon e vice-versa. Tem toda essa discussão aí da eletrodinâmica axiônica que nós hoje temos uma região de parâmetros, né, que vai cada vez se restringindo mais entre a questão da massa do áxion ou que é constante acoplamento do áxion com o fóton. Além do áxion, a gente pode falar também dos áudios, né, que são axiônicos partículas, né, tem toda uma categoria, né, de partículas tipo axiônicas com range de massa também bem variável, podendo ir dos 1000 eletronvolts até para alguns GeV. Né? Então tem uma discussão grande em torno da questão que a gente está pensando é o seguinte: esse setor aqui é o setor eletromagnético da teoria eletrofrágil. Então, como a gente sabe que na TCD a gente tem o tetravácuo, naquele tempo o áxion acoplado com a TCD, o áxion da TCD, segundo P.J. Quinn, né, é aquele termo que aparece no Lagrangiano da TCD, o A, F mini, né, F mini, é um traço, né? Assim. Mas lembrando, vocês sabem, a gente está falando da QCD, a gente está falando da simetria SO3 de cor, está falando então digamos assim, de uma simetria bem já definida, né, que é o SO3 de cor. A pergunta é, mas agora, o setor eletromagnético, ele vem do setor eletrofrágil. Então a gente pode se perguntar, se eu construo, né, teoria de Salant-Weinberg, o S2 próximo 1, nós aqui vamos ter o setor de campos de gauge, de S2, que geralmente a gente chama, tradicionalmente na literatura, a gente se refere a ele como, sei lá, BMA. Mas aqui é o field strength, a gente chama o potencial vetor, né, BMA, e depois a gente define os field strengths não abelianos, né, que vai ser DMI, BMA, menos DMI, BMA, menos G, aí as constantes de estrutura são flex-típicas, né? ABC, BMD, BMC. Então a gente tem esse field strength, claro, tem um bloco. E aqui a gente tem a hipercarga fraca, que é o campo que a gente chama de Higgs momento. Depois do mecanismo de Higgs, né, o que a gente sabe, né, é que o fóton sai daqui, da componente 3, dos pios atômicos fracos, e da combinação com a hipercarga. Então a gente tem o Z0 e o fóton, no final de tudo, a gente tem o fóton ali, né, que acaba sendo o cosseno do ângulo de Weinberg, vezes o Y mais o seno do ângulo de Weinberg, vezes o DN3. E aí a gente tem o ZMI, cosmos vetorial neutro, massivo, as interações fracas, que é menos seno do ângulo de Weinberg, vezes o DN3, vezes o Y, mais o cosseno do ângulo de Weinberg, vezes o DN3. A transformação é a transformação de SO2, uma transformação ortogonal. Então, tá, determinante do seno ao quadrado, menos seno ao quadrado, mais seno ao quadrado da 1, então é a inversão que nós temos. Então, a pergunta que a gente pode se fazer: se eu acoplar o áxion não ao fóton, diretamente lá, já é uma teoria bem efetiva, se eu quiser voltar às bases da eletrodinâmica, então pensando que antes do mecanismo de Higgs eu não tinha nem fóton nem Z0, o que eu tinha era simetria S2 exata e a simetria do 1 exata. Mas aí, com a entrada em cena do Higgs, né, valor esperado do vácuo, nós temos aquela transição de
faz, 246 GeV. E aí a gente vai ganhar aqui no final do dia um eletromagnético e sobra o 1 associado ao Z. Só que essa simetria, o 1 associado ao Z, ela não é exata, ela é quebrada pela massa do Z. Mas a gente tem toda uma estrutura de uma teoria de no gate, né? No gate unitário, a gente tem uma estrutura de próton, como se esse campo aqui se comportasse exatamente como um campo de próton, e temos todo o acoplamento de uma matéria com os próprios campos de gate. Mas a gente já termina com essa simetria exata. Esse segundo 1, ele vem, mas ele é quebrado pela massa. Bom, mas a gente tem isso. A pergunta é, se eu remonto, né, se eu acoplo o áxon, não diretamente ao campo eletromagnético, mas eu acoplo o áxon lá no setor de Gauss-Ramon antes da quebra espontânea da simetria. Então eu vou ter o termo axiônico tipo o termo da QCD, mas só que agora acoplado com SO2 de espinho isotópico fraco. Então nós teremos alguma coisa do tipo A, aqui B, aí eu estou ainda falando de SO2, então tem B mini A, metil mini A. Então eu estou acoplando o áxion agora exatamente como a gente faz na QCD. Eu estou tirando o traço, eu estou colocando aqui já na representação de junta. E depois, claro, então aqui a gente teria uma constante acoplamento que a gente poderia chamar de G áxion BB. E aqui uma constante de acoplamento G do áxion YY. Vai ser o campo do áxion, e aí o Y mini, exatamente como na eletrodinâmica axiônica. Y. Aí eu venho com a quebra espontânea da simetria. Bom, pergunta, será que eu devo usar o Higgs como portal para chegar no áxion? Será que eu coloco a massa do áxion ou eu poderia também acoplar o áxion diretamente no Higgs? Já que eu estou falando de uma teoria efetiva, né? A gente sabe que o Higgs é um dublete. Então, isso aqui seria invariante, né? Se eu pegar a fidade antes da quebra espontânea de simetria, eu poderia ter esse. E quando o Higgs adquirir o valor esperado do lado, pela quebra espontânea da simetria, ele pode dar uma massa também do áxion, né? Ele poderia colocar a luz, né? Para ele dar uma massa do áxion. Bom, pergunta, vale a pena? Eu estou consultando ver se tem alguma fenomenologia que me impeça diretamente o acoplamento do Higgs do modelo padrão com o áxion, né? É um acoplamento quarto, claro que é um acoplamento, então, aqui eu tenho dimensão 1, 4, né? Então seria um acoplamento tipo renormalizado, né? A não renormalizabilidade vai vir desses acoplamentos aqui, que tem dimensão 2, 4, 5. Massa menos 1, massa menos 1. Então, porém, aí depois se eu quebro a simetria, eu vou reexpressar o Y mini dessa mesma forma aqui, só inverter essa equação. Então eu teria, quase acabando, tá, gente? Eu teria o Y mini, esse aqui está mais perto. Cosseno de Weinberg, fóton F mini menos, aí agora a transformação ortogonal inversa é transposta, menos seno de θ Dmi3. Então, a terceira componente do espinho fraco na field strength de S2. E aí aqui eu teria o Mi3, como sendo seno de θ fóton, mais cosseno de θ confusão aqui não. Estou pegando, o Y, aqui é o ZMI. Estou agora passando por você. Já fiz a quebra da simetria. Então o que eu tenho é o fóton e o Z0. Fóton e Z0. Então isso vai me trazer automaticamente, quando eu jogar isso aqui nesse termo aqui, eu vou ter Y, Y tilde. Então eu vou estar misturando F, Z e A. E aqui eu vou ter, vai ter BM3, BM3. Claro, eu tenho B mini 1, B2 mini 1, mini 2. O 2 vai ficar simplesmente W mais ou W menos. Então daqui vão surgir acoplamento do áxion com W mais W menos. Vamos ter acoplamento também do áxion com Z, acoplamento do áxion com fóton e acoplamento do
o ácido com foco Z. Então a gente vai ter uma série de novos acoplamentos, né, que vão sair além do acoplamento eletromagnético, que é o que é estudado normalmente. A gente tem esse aqui. E aí, se a gente fizer essa introdução do ácido já no setor eletrofrágil, antes da quebra da simetria, com a quebra da simetria, isso vai reverter esses novos vértices aí. Que eu vou dar uma olhada no LHC, eu não sei se no LHC, quem mexe com isso aí, né? O Léo deve ter conhecido isso, esses vértices anômalos, né? Claro, a gente tem os vértices anômalos não do ácido, tem que dizer zero com fóton, mas aqui seriam vértices anômalos neutros do ácido com fóton dizer zero, além dos vértices carregados. Então, eu vou estar dando uma olhada nisso, nós vamos trabalhar nisso no próximo ponto. A gente vai trabalhar nisso no nosso próximo ponto, para ver se a gente consegue, já aproveitando aí a expertise da Bíblia, do João Paulo, do Léo também, sobre a interação de átomos, né, dessa dinâmica axiônica, transpor isso para a teoria eletrofrágica e depois introduzir, por exemplo, campo magnético externo. Então a gente pode se perguntar, de repente, a gente pode ter um decaimento do Z0 em áxions, por exemplo. Então, até isso pode interessar você na cosmologia. Quando você está estudando a cosmologia axiônica, né, geralmente a gente está estudando a cosmologia axiônica só com fótons acoplados a ácidos. Agora a gente está procurando uma fenomenologia do ácido acoplado ao setor da teoria eletrofrágil, não só eletromagnética. Então vamos dar uma olhadinha nisso na próxima aula, para ver, deve ter alguma coisa na literatura. Eu vou procurar, eu não procurei não, eu comecei a rascunhar para eu construir as minhas ideias. Vamos agora conferir com a literatura o que tem, mas eu acho que a gente agora, colocando campos magnéticos externos, a gente pode, por exemplo, estudar não só a transição ácido-fóton, mas a transição ácido-zero. Então, como fica essa transição? Eventualmente, eu não sei, de repente até isso já está acontecendo no LHC, eu não sei se, por exemplo, um experimento do LHC, sobretudo no moedal e naquele outro que é o Matt-Guslar, saber se tem algum tipo de busca de transição fóton-ácido. Mas assim, a gente pensando de voltar às origens do eletromagnetismo e ir para a teoria eletrofrágica, né, a gente verificar se a gente pode reconstruir, quer dizer, a gente pode reconstruir sim a eletrodinâmica axiônica a partir da teoria eletrofrágica, só que vão aparecer vários novos vértices aqui, o átomo W, o átomo Z, o átomo fóton e o AZ, Z e fóton. E aqui, claro, eu posso pensar, se é fenomenologicamente sustentável pensar a massa do áxion diretamente no acoplamento com o Higgs, né? Quer dizer, aproveitar aquela espontânea que o Higgs vai fazer no setor eletrofrágil para gerar a massa do áxion. Claro que eu teria que colocar aqui uma constante de acoplamento provavelmente muito pequena, né? Porque isso aqui, o valor esperado no vácuo, na faixa de 10 a 2 já é 10. Então, para eu dar uma massa muito pequena, essa constante de acoplamento teria que ser muito pequena. O que é feio? Uma constante de acoplamento muito pequena, mas é feio também a constante de acoplamento dos quartos elétricos do próprio elétron, com o ácido, né? com o Higgs, né? Os quartos U, né? Então, o quarto top, né? Que é a massa dele, vamos dizer assim, a massa do top, né? Eu tenho Q barrado, né? E aqui eu tenho V. Então essa massa do top é muito alta, o chão de calma do top com V. Então isso aqui vai dar a massa do top. Mas a gente tem essa massa aqui, 10 a 2, né? 174 gêmeos. Se eu pensar na constante de acoplamento do quarto U, ela é 10 a menos 6 vezes a constante de acoplamento do quarto top. Então a gente tem constantes de acoplamento muito pequenas, né, no setor de quartos. E, inclusive, né, essa é a dificuldade, a gente nem tem ainda medida do experimental, nós não temos ainda a confirmação experimental dos quartos, do acoplamento do Higgs com os quartos mais leves. A gente tem, certamente o que a gente tem é Higgs top, Higgs bottom e Higgs sharp. Agora, estranho, D e E, D e U, a gente não tem medidas ainda. Como a massa do ácido varia muito, pois é. vai de 1 elétron até 10 a 1. Pode ser, para não pensar, pode ser que não seja tão malucada pensar nesse portalzinho do Higgs de levar o ar. Então vamos trabalhar um pouco nisso, que pode servir para nós aqui, que a gente, enquanto os seminários estão sendo preparados aí para aparecer
de aula. Tchau, Quinha. Muito obrigado por hoje, tá?